Ok, hora da confissão. Eu vou contar-vos como é que eu me sinto cada vez que saio à rua com a minha 85. Bora lá? Payback time. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. Oh. Só prende aqui nada. Bora. Volta e meia tenho malta a perguntar-me que material é que eu uso, que máquina é que tenho, que lentes é que recomendo. Então vou fazer um vídeo que já anda há montes de tempo para fazer. O que é que tenho aqui dentro desta mochila? O que é que vive dentro desta mochila em 2022? Vamos a isso. Então, se calhar acho que faz sentido começar por falar daqui da mochila em si. Uma Lowy Pro, não sei como é que isto diz, Lowy Pro, qualquer coisa do género. Freeline BP 350 AW. Olha, eu comprei a mochila porque não era nem grande demais, nem pequena demais, era o tamanho certo para aquilo que eu precisava, por ser bonita. E tem provado ser bastante resistente. Eu não tenho propriamente muito cuidado com ela, mando-a para tudo o que é sítio. E ela está aqui quase como nova e já tem um bom uso, então acho que posso recomendá-la. Começando aqui por este lado, a máquina. Eu estou a usar já há alguns anos esta Sony Alpha 7 III, A7 III, como quiserem dizer, e é uma máquina fantástica. Hoje em dia consegue-se a um preço muito bom, porque saiu recentemente a A7 IV. Eventualmente até gostava de fazer um upgrade, não estou certo para que máquina, talvez para a A7 IV, talvez para a A7R IV, não estou certo. Para já esta vai-me servindo muito bem para aquilo que eu preciso e eventualmente vou guardá-la como backup quando comprar uma nova, porque de facto fazem-me falta duas câmaras. Para fazer este vídeo tive que pedir emprestada ao meu amigo Rafa Santos a câmara que estou agora aqui a usar. Não, por acaso até é esta a dele, a minha está ali a uso, mas é igualzinho, uma A7 III. E aqui na câmara tenho uma lente que é uma das minhas favoritas de todos os tempos, a G-Master 24 1.4. Aproveitar para mostrar aí ao pessoal. Esta lente é uma lente wide, mas não demasiado wide para ser muito específica. Eu já fui rodando muito material e agora parei com algumas coisas que eu acho que não me vou desfazer delas tão brevemente, porque realmente gosto do que tenho e uso o que tenho, e eu custa-me ter dinheiro investido para estar pousado na prateleira a maior parte do tempo. Então esta lente, sendo wide, não é demasiado wide. Há situações em que realmente eu gostava de ter uma lente um bocadinho mais wide, mas são situações específicas. Para a generalidade, esta lente é perfeita para aquilo que eu faço, para aquilo que eu preciso, anda comigo o tempo todo. Se vão acompanhando o que se vai fazendo a nível de lentes, está tudo dito acerca desta lente, uma das lentes favoritas da maior parte dos utilizadores do ecossistema Sony. A G-Master 24 1.4, uma lente fantástica, mesmo a 1.4 é sharp de canto a canto. Nada de mal a dizer da lente, não vou fazer aqui uma review acerca da lente, não é o objetivo deste vídeo, mas tenho que dizer que é uma das minhas lentes favoritas. Avançando, tenho aqui uma lente que no papel, na teoria, pode não ser a lente mais sexy, mais atrativa, mas é uma lente fabulosa. É a Zeiss Batis 40mm. F2.0 não é um fator apelativo para muita gente, mas eu digo-vos assim, para fotografar o dia-a-dia, para fazer street, por exemplo, para filmar, esta é a minha lente favorita. Quando vou fazer um trabalho em vídeo, por exemplo, esta lente está na máquina 80% do tempo. Tem uma distância focal um bocado atípica, normalmente temos 35 ou 50, esta fica ali no meio. É muito aproximado do campo de visão dos nossos olhos, um nadinha mais wide,
para mim é perfeito. Gosto muito dela. Temos aqui, por exemplo, este botão, não sei se conseguem ver aí, que permite escolher onde é que queremos que ela incida o foco em termos de distância, ou seja, de meio metro, de 24 centímetros a meio metro, ou de meio metro para a frente, até ao infinito. Isto faz com que ela fique com o foco, com o autofocus muito mais rápido, porque está ali preso numa certa distância. E é uma particularidade desta lente, é que, não sendo uma lente macro, permite focar muito perto dos objetos e assim criar um recorte do objeto, desfocando o fundo completamente, o que dá muito jeito para, por exemplo, fotografia de produto. Não vai sair da minha mala tão brevemente. E continuando, vamos aqui até ao outro lado. A 85. Já vos falei desta lente alguma vez. Bom, eu sei que ela é grandinha. Veja, e então aqui com o HUD montado fica grande mesmo. Esta lente é simplesmente incrível. A lente é maravilhosa. Há outras opções, é uma 85, uma G-Master também, é 85 1.4. Existem outras opções semelhantes no mercado, de outras marcas compatíveis com a Sony, igualmente boas, super sharp, se calhar até mais do que esta. Porque é que eu continuo a gostar de usar esta, para além das coisas que já vos disse? Gosto muito como ela reage aos highlights, como ela lida, por exemplo, quando é apontada diretamente para o sol. E vocês já viram que à medida que eu vou falando das lentes, eu vou colocando aí algumas fotografias de exemplo para vocês verem algumas coisas que já fui fazendo com elas, e esta é uma lente que me permite tirar fotografias lindíssimas, seja na rua, seja em paisagem. Para retratos, o forte desta lente é mesmo, se há uma lente por excelência para fazer retrato, é a 85. E esta aqui vou fazendo coisas que eu gosto mesmo muito, como vos dizia, na rua, em eventos, por exemplo, na Casa da Cidade, a minha igreja, muitas vezes estou lá a fotografar o que acontece. E esta nessa situação, porque tenho alguma distância do palco, ou quero manter alguma distância do palco para não distrair as pessoas, esta lente permite-me fazer coisas lindíssimas. Tenho aqui uma lente que comprei há muito pouco tempo, baratíssima, e comprei-a já com um adaptador, o M42 Nex, e é uma Helios, uma lente se calhar com mais de 50 anos, mas que tem um look extraordinário. É tipo uma fera, difícil de domar, mas quando conseguimos os resultados que tiramos com esta lente, que custa uma parcela pequeníssima daquilo que custa qualquer uma destas, aquilo que conseguimos fazer com esta lente é extraordinário. E então, quando, por exemplo, estive a fazer um vídeo agora para um amigo, em que filmámos algumas cenas ao nascer do sol, e aquilo que consegui fazer com ela em termos dos flares que ela produz e etc, nunca conseguiria fazer com qualquer uma destas lentes que aqui tenho, bem mais caras do que esta. Já fiz algumas fotografias bonitas com ela também, mas estou a usá-la principalmente para vídeo. Ela é uma lente cheia de caráter, e que vai ficar comigo para sempre, acho eu também. Em termos de lentes, terminámos. O que é que eu tenho aqui mais? Tenho uma strap, que eu confesso que não sou grande fã de straps e de andar com isto a aprendermos os movimentos, mas há situações em que realmente, se estou à beira de um precipício, tenho medo de deixar cair a máquina com uma rajada de vento, uma coisa qualquer, então uso uma strap para prender a câmera e sentir-me um bocadinho mais seguro. Tenho aqui este iluminador da Aputure, que é fantástico e pode safar-nos situações que acontecem de repente, onde não temos a luz necessária, etc. A luz é um iluminador com muita qualidade, preparado para proporcionar bons tons de pele sem estragar os tons de pele, que para além de poder escolher a temperatura, dar aqui um bocadinho mais de intensidade, podemos pô-la também em modo de RGB e mudar para escolher a cor que lhe queremos dar. Tem aqui outros modos para simular a luz de uma televisão, para simular a luz de uma vela, etc.
FX. Fogo. Simular tipo a luz de uma fogueira na cara de uma pessoa. Não sei se vai dar para ver ou não. Mas dá um jeitão. Principalmente para filmar. Carro da polícia. Isto anda sempre comigo. Para dar um jeitão enorme. E depois tem imã. E pode prender em... Está feito. O que é que eu tenho aqui mais? Vamos ver. Tenho aqui esta bolsa com algumas cenas mais pequenas. Um soprador para limpar o sensor ou limpar as lentes. Uma navalha, porque nunca se sabe, pode fazer falta. O líquido para limpar as lentes. Um pincel para limpar o pó. E mais, o que é que anda para aqui mais? Olha, baterias. Patona. São baterias mais baratas que podemos comprar para a Sony. Antes de comprarem, pronto, pelo preço vale a pena por um lado, por outro depois não duram tanto tempo como as da Sony e regularmente aparece um alerta que temos que carregar ok se queremos continuar a usar, torna-se aborrecido às vezes. Se pudermos investir então nas de marca da própria Sony, acho que acaba por valer a pena. Ou então outras marcas, se conhecerem alguma coisa que seja melhor do que estas Patona, digam-me que eu também gostava de saber. Mais, o que é que anda para aqui? Uma bateria extra para a Osmo da DJI que eu vos vou mostrar. Aqui ainda tenho um pano para a limpeza. Falta aqui o compartimento superior. O que é que tenho aqui dentro? Olha, tenho então a Osmo Action. Comprei-lhe este microfonezinho baratucho no eBay. Olha, nem sequer sei a marca disto. No eBay ou no Amazon, não sei. Não sei se isto sai. Ok. Isto é um Yotto YM100. Comprei apenas para que o som seja mais direcional quando eu quero falar para a câmara, porque no geral para a generalidade das coisas do micro da própria câmara serve. Pronto, mas isto ajuda nesse sentido. Eu uso esta câmara muito para vlogging rápido na rua. É muito levezinha. Eu meto-lhe este tripé que tenho aqui da Manfrotto, que é barato e bom, e muito facilmente posso pegar nisto assim, ou estar a filmar o que se passa à minha volta, filmar-me a mim próprio, dá jeito o tripé. Uso esta câmera em muitas situações. Vou passar aí algumas para vocês verem de outros vídeos anteriores. Dá um jeitão enorme por ser leve e tem uma qualidade extraordinária desde que seja com luz suficiente. Claro que os sensores disto são pequeninos, assim que começa a anoitecer vai perdendo características, mas de uma forma geral esta imagem tem uma qualidade fantástica. Às vezes para usar isto tenho uma série de acessórios que não estão na mochila, mas vou levando quando fazem falta. Por exemplo, tenho este aqui, chest mount, para poder metê-la no peito e filmar enquanto caminho. Tenho outro para meter na cabeça. Pronto, uns quantos acessórios que, como vos digo, vou usando. O que é que eu tenho aqui mais? Os óculos escuros. Claro, isto é um elemento essencial para a fotografia, mas é quando me fotografam a mim, porque isto para fotografar não dá jeito nenhum, uma pessoa não vê a exposição como deve ser. E é isto, malta, espero que tenha respondido a algumas das vossas perguntas. Já queria fazer um vídeo deste já há bastante tempo, está feito, espero que seja útil. Se tiverem recomendações, sugestões, ideias, perguntas, deixem aí nos comentários, eu agradeço. E vemo-nos aqui para o próximo vídeo. Vou tentar não demorar tanto tempo como demorei para fazer este. Espero ver-vos em breve aqui no mesmo sítio, daqui a umas semanas. Fiquem bem. Malta, esqueci-me de referir uma coisa importantíssima que também vou tendo pela minha mochila, que são os meus filtros, mas fica já prometido para um próximo vídeo, ok? Em breve.